Eu saldo santo povo de Deus, ou que seja ímpio, ou que seja qualquer dominação, ou que seja rei, ou que seja príncipe, ou que seja sacerdote, ou que seja embargador, ou que seja juiz, ou que seja lavrador, ou que seja cientista, ou que seja um ator de televisão, ou um dono de emissora, ou que seja o dono de qualquer empresa da terra. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos deixar mais uma palavra. Saber que ele deixou esse livro, Comunicação da Terra. Saber que mediante aqui vai ser narrado os versículos top da mensagem vai estar sobre o vídeo. E que você venha meditar, ou que seja evangélico, ou que você não seja. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos apresentar um reino de um rei espiritual que Deus fez para que todo carnais, para que todo homem que respira na terra venha se curvar diante do Senhor dos Exércitos. Eu vejo que ele enviou o teu filho como mestre de todas as nações, de todos os povos. Ele vem dando instrução a toda a humanidade a viver. Abre a tua Bíblia. No livro Jeremias, capítulo 23, versículo 5, eu vou ler até o 14. Olha o 5. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E estes serão os seus nomes com que o nomearão o Senhor justiça nossa. Ele é minha justiça, ele é a tua justiça. Deus é justiceiro. Deus não é religião. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra dos norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Contra os falsos profetas. Aqui Jeremias. Quanto às profecias, o meu coração, então quebrantados dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras das suas santidades, porque a terra está cheia de adultério, cheio de pecado, e a terra chora por causa da maldade. Por causa da maldade a terra chora. Isso percute até na data de hoje. Os pastos do deserto se secam. Isso está no capítulo 10. Pois as suas carreiras é má, e as suas carreiras são má, não retas, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados até na minha casa. Achei as suas maldades, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregados nas escuridão, e serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal o ano mesmo das suas visitações, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal. Deus está dizendo que os profetas profetizam da parte de Baal, e faziam entre si os meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda,
cometem, adulteram e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se converta das suas maldades, e eles têm se tomado para mim como Sodoma e os moradores delas como Gomorra. Glória a Deus por essa palavra. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos dizendo. Aqui diz, em Jeremias capítulo 23, versículo 5, fala um renovo que vai nascer. Eis que vem dia, diz o Senhor, que levantará a Davi um renovo. Um renovo já aponta para Messias. O rei, geralmente, para poder doutrinar um reino, ele vai escrever ali com seu dedo para saber, ditando a lei, ditando a forma de educar uma nação. Aqui que eu vejo um renovo. Já se ponta como Deus trouxe a terra, vem chamando Davi e a linhagem dele, para poder ser um representante na terra. Mas isso não bastou para que venha a ser uma referência com o Senhor dos Exércitos. Deus sacrificou o seu próprio filho, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio mostrando à humanidade que, para olhar para essa palavra e tremer diante daquilo que o homem vinha conhecer. Porque quando ele, Moisés, jejuou 40 dias, 40 noites, e ele jejuou 40 dias, 40 noites do monte, ali ele foi tentado, 40 dias, 40 noites, e ele disse, deixou narrado que nem só do pão viverá homem, se da palavra que sai da boca de Deus. Eu tento para essa palavra que Jesus foi com preço de sangue todos aqueles que não aceitavam a doutrina, porque o homem queria ver um rei com poder e glória, sentado num trono, com ouro, com prata, cheio de soldados, guerreando contra um outro reino. Mas ele não veio para esse propósito. Ele veio para você crer, que você crer nele. Todo aquele que faz rebelião aos mandamentos, ele vai dar autoridade. Todo aquele que não crê que ele é um rei espiritual que reina sobre os carnais. A palavra de Deus fala que o verbo se fez carne. Esse reino terreno, a terra se fez em profecia. E Deus só falou que haja terra, houve terra. E que haja libertação no Brasil sobre essa autoridade, sobre os governantes, sobre os reis, sobre os príncipes, sobre todo aquele que faz a maldade. A palavra de Deus fala aqui, ó, sobre maldade. Né? Ele fala sobre maldade. Que o povo, que a terra está cheia de adultério e maldade. Maquinação. O homem maquina droga. Às vezes o homem faz tantas propósitos, faz propósito de fazer, às vezes, desenhar um dinheiro falso, passar nota falsa para o seu irmão e espalha para o Brasil todo. O homem vira, dando lugar ao maligno, o estuprador, o maníaco, estrupa a criança, mata um ou outro. A terra está cheia de adultério, cheia de maldade e falsidade. Cada um se maquina mal contra o teu próximo. Eu já vi tanta coisa, o homem pegar dentro de botar dentro do carro, tirar, vender o óleo do motor e depois botar água e botar tinta dentro do carro do teu próximo. Eu já vi tanta coisa nessa terra, eu já vi vender até resto de comida para o teu próximo na rua. Eu vejo quando o homem, eu era ímpio, sentar para beber, o homem sempre joga algo mais, coisas acima para tirar do teu próximo. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos dizer para você que esse livro é para toda a carne. Eu vou deixar para você, está escrito. Filipenses, versículo 2, versículo 9 até o 12. Que Deus deu um nome que é sobre todo nome. Aonde que tem um homem mundialmente, em nome de Jesus Cristo, esse homem tem que prostrar. Ou que seja plantador de cocaína, ou que seja plantador de maconha, ou que seja homem que às vezes manipula, ou que seja empresário, ou que seja fazendeiro, ou que seja rei. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos para dizer para você: arrependei dos vossos pecados. É chegado o reino de Deus. Arrependei dos vossos pecados, terra. Porque Deus fez esse livro com instrução para dar ensinamento a povos línguas. Deus não fez esse livro só para dizer que é só
para um povo de dentro de quatro paredes. Olha como é que está escrito aqui, ó, no versículo 10. Ó, porque a terra está cheia de adultério e a terra chora por causa da, maldição. Os passos dos desertos se secam. Olha aqui que Deus fala. Pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Deus está vendo que a carreira da terra é má, que o homem só pensa em si próprio, só pensa na tua casa, só pensa no seu negócio. E quando eu vejo que Jeremias, capítulo 28, que os falsos profetas começou a levantar contra Jeremias, por ver, começar a profetizar a prostituição da terra, botou ele dentro da cisterna, ele comia um pão por dia. Mas eu quero dizer para você que Deus me deu um livro que está escrito em Isaías capítulo 34, versículo 4, que cai todos os exércitos como cai da folha do árvore. O que eu quero dizer? Todos os exércitos do mal, todo homem que faz a obra do mal, todo homem, quando Deus chamou ali Josué, no capítulo 6, versículo 20, ele deu um grito. E ali o muro de Jericó foi quebrado. E o grito que nós damos é quando nós profetizamos. E a mão de Deus se manifesta em toda a carne. Eu quero dizer que tem um mandamento, que tem uma ordenança. Eu vou deixar para você em Mateus capítulo 15, 19. Que Jesus, 15, versículo 19, que Jesus fala sobre o homem maquinador. Olha que Jesus fala, capítulo 15, versículo 19. Olha, porque do coração procede os maus pensamentos. Olha aqui, está dentro de nós, nosso pensamento. Olha, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, até morte, você fica maquinando. E Jesus é vida, Jesus é prostituição, furto, falso testemunho, e blasfêmia, falso testemunho. Nos pensamentos que você se contamina a si mesmo. Jesus está narrando, Jeremias já falou lá sobre maldade. Jesus aqui no capítulo 15, versículo 19, Jesus já narra. Pensamento, morte, você fica pensando em morte. Deixa eu falar, a vida chegou na tua casa hoje. Larga a prática da carnalidade, da feitiçaria, do suborno, a prática de você fazer rebelião aos mandamentos de Deus. Larga a carnalidade. Eu vou deixar para você. Está escrito em Isaías capítulo 48, versículo 17, que Deus fala assim: eu vou instruir o caminho que tu deve andar, aquilo que é útil. É Deus que quer te ensinar. Dê uma oportunidade, através de você, seja um discípulo de Cristo. Larga toda prostituição, toda adoração aos outros deuses estranhos. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos a dizer, você que mora no campo, você que mora na cidade, você que é uma autoridade, você que é um rei. Aqui fala que eis que vem, Jeremias, eis que vem, diz o Senhor que Deus é a nossa justiça. Deus vai fazer justiça àquele que está sendo injustiçado na terra. Deus vai fazer o homem se dobrar diante da face dele. Porque Deus não vai levantar um profeta para profetizar e nada vai fazer. A primeira coisa que ele fala com Jeremias, capítulo 1, versículo 11 ao 12, eu faço por cumprir a minha palavra, Jeremias. Está vendo essa árvore do mundoeira? Eu faço por cumprir. Então eu creio que nada é em vão. Deus tem vitória para você, para a tua família. Eu não era evangélico, como eu não é. Mas eu sou pecador. Eu não vivo aquela prática, mas eu tenho que orar para você, eu tenho que dizer, Jesus tem um plano na tua vida. Cai por terra todas maldição hereditária. E que chega a vida, que seja saúde, que seja cura, porta aberta. Larga as práticas, faz como o povo do deserto. Depende do Senhor dos Exércitos, que Ele tem vitória para você. Você não precisa mover a tua mão, você precisa profetizar. Que a mão espiritual que fez todas as nações, todos os povos, toda a língua, é que governa. Receba essa palavra e se agarra com Jesus. Que Ele é o teu irmão, Ele veio para ser teu mestre, para ser teu dono, para ser o seu discipulador. Ele que vai ministrar no seu coração e vai te convencer do pecado. Receba a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.